Algumas características por aqui ainda são mantidas do passado. Em desenho de uma planta de 1893, é possível verificar o planejamento de ruas de Rio Claro dispostas como um tabuleiro de xadrez e também o espaço que hoje é conhecido como Jardim Público ou como Praça dos Bancos. Na atualidade, é usado como um local de passagem, mas antigamente era dividido por duas praças, denominadas como 15 de Novembro e a outra como Praça Otoniel Marques Teixeira, um cidadão rioplarense que serviu como voluntário e morreu em combate na causa constitucionalista. O local também era conhecido como Largo do Teatro. Após transformações ao longo do tempo, a área chegou a ser fechada, com decisão da Câmara de Vereadores em 1899. O portão, ainda preservado, foi transferido para a Santa Casa. Mônica Frande Ferreira, arquiteta, superintendente do Arquivo Público Histórico do município de Rio Claro. Se a gente for ver a história da cidade, nós podemos identificar alguns momentos importantes. O primeiro é quando a cidade surgiu, às margens do Córrego da Servidão. O segundo é hoje na nossa Praça da Liberdade, que é a questão da cidade como vila, né, onde ela ganha autonomia administrativa. Mas a pujança da cidade mesmo, ela vem com a instalação da ferrovia, que é hoje o espaço que a gente conhece como área central, e o jardim entra nesse contexto, né? Então, foram duas quadras que foram desde o início já definidas que iam ser um espaço público, então um espaço aberto. A princípio, como nós tínhamos o Teatro Fênix, aqui na esquina da Avenida 1 com a Rua 3, então essa primeira praça foi chamada Largo do Teatro, né? E a praça ao lado que configurou esse espaço que a gente conhece hoje como Jardim Público. Tem o nascimento da cidade, a autonomia administrativa e a pujança que acontece a partir da instalação da ferrovia. Então a gente tem uma série de melhorias no espaço urbano, como a implantação das redes de água, de iluminação elétrica, o calçamento da cidade, uma série de equipamentos que são instalados em volta desse espaço que a gente hoje conhece ainda como centro da cidade, como o teatro, os clubes de serviço, mais tarde os cinemas. Então o jardim está nesse contexto e ainda hoje ele permanece nesse espaço. Hoje, na correria do dia a dia, da vida acelerada ou distraída, algumas figuras aqui eternizadas passam despercebidas, mas não esquecidas pela história de Rio Claro. Muitas das esculturas que estão por aqui foram assinadas por Vilmo Rosada, um grande artista rioplarense que contribuiu com a história. Uma delas, o busto de Carlos de Carvalho, de 1961, importante contabilista rioplarense e precursor das letras contábeis brasileiras. Outra imponente é a estátua de Arthur Bilac, de 1964, instalada em homenagem ao educador, escritor e poeta. O busto de Alfredo Elis, de 1954, em homenagem ao médico, político e pioneiro abolicionista. Entre os equipamentos está também o Anjo da Concórdia, obra esculpida na Itália e que foi oferecida pela comunidade italiana local em comemoração ao centenário da cidade. Já bem mais antigo, o chamado Chafariz do Índio, obra construída entre 1900 e 1902. Outra referência é a estátua de Diana, inserida após demolição da Gruta do Leão em 1961. E é interessante porque a gente sabe desses aspectos da história quando a gente consulta documentos. E o arquivo é um espaço que a gente tem esses documentos. Por exemplo, nas atas da Câmara Municipal, que estão salvaguardadas no arquivo, a gente consegue ver todo o processo de reforma do jardim, a contratação da empresa de Eberger e Companhia, que foi uma empresa que fez vários projetos de ajardinamento no estado de São Paulo, Rio Claro é um deles, um projeto de destaque, né? Então a gente consegue comprovar essas falas por meio de documento. Então a gente ainda tem hoje no espaço urbano a configuração inicial, que são as duas quadras. O que nós temos também são alguns elementos que foram colocados para essa época comemorativa ao centenário, como alguns bustos, o coreto, então o próprio ajardinamento, os espaços de canteiro definidos. Então isso a gente ainda tem no espaço urbano hoje. A preservação da história é importante para a cultura de um local. Porém, cada época precisa ser valorizada,
porque o presente, um dia, também estará nas escrituras e memórias de um povo. O que a gente sabe é entender que essas coisas têm um momento histórico que elas foram datadas. Então, o que se referenciava como figura importante naquela época eram os políticos e pessoas de destaque na cidade, né? Hoje a gente tem que fazer do jardim que as pessoas importantes são as pessoas que usam o jardim, né? Que é a comunidade, a população. Então, o jardim sempre vai ter essa história, né? Então, registrada de alguma maneira, ou num busto, ou num documento, ou numa entrevista, né? Então, a gente precisa fazer do jardim, como ele é um espaço efetivamente público, de caráter público mesmo.